Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a se preparar. E não, eu não estou falando do fim do mundo, do apocalipse ou do Armagedon, mas sim do futuro da humanidade. Eu já trouxe vídeos neste canal falando que nós, os seres humanos desse século 21, não somos a última geração. Ainda haverá uma próxima geração que irá ser sucessora à nossa. Eu já trouxe um vídeo falando sobre a estátua de Nabucodonosor e sobre a classificação do sangue, sangue dourado, sangue azul. Quem acompanha esse canal há mais tempo sabe do que eu estou falando. Porém, eu posso garantir para vocês que muito em breve, num período de no máximo 70 anos, nós iremos voltar para a Idade da Pedra. Ou simplesmente toda tecnologia vai deixar de existir. Existe um filme chamado Vingadores Era de Ultron, que eles deixam uma mensagem subliminar magnífica. O Tony Stark, ele cria uma inteligência artificial super poderosa e essa inteligência artificial, o Tony Stark dá o seguinte comando: preserve o planeta Terra, proteja o planeta Terra. E aí a inteligência artificial chegou à conclusão que é o ser humano que destrói o próprio planeta. E que o problema não é com o clima, o problema não é com os animais, mas sim o ser humano que está sempre destruindo o planeta. E aí a inteligência artificial se volta contra os seres humanos. Essa inteligência artificial, ela se propaga na internet e começa a vasculhar todo tipo de informação. Internet, darknet, tudo mais que você possa imaginar. E a internet, e essa inteligência artificial chamada Ultron, ela chega à conclusão da existência, da plena existência da Bíblia. Olha que coisa curiosa. Ela entende que Deus existe, ela entende. E ela se queixa do que acontece com a humanidade. E aí tem uma frase muito impactante no filme dos Vingadores, que é o seguinte: quando o Tony Stark está lutando contra. Os Vingadores estão lutando contra Ultron, o Ultron fala o seguinte: agora eu compreendo as coisas, agora eu entendo tudo. Toda vez, isso é a frase dentro do filme, toda vez que a humanidade está próxima do seu ápice tecnológico, Deus vai lá e erradica com a população. Ele não permite que a população avance mais do que aquilo. Ou seja, como é que uma inteligência artificial chegou ao caso de que simplesmente quando a humanidade multiplicar a sua tecnologia, Deus vai lá e erradica com a coisa? Como é que ele chegou a esse caso? Como é que foi, quais foram os fatores que fizeram com que que a inteligência artificial de Ultron chegasse a essa conclusão? E aí nós temos livros como o livro de Adão e Eva, que foi escrito por um geofísico americano, que fala sobre a extinção em massa da raça humana. E fora os índios Cherokees, fora o calendário Maia não se trata do fim do mundo, mas o fim e o recomeço de um novo ciclo, tá? Assim como a cultura hinduísta fala a mesma coisa. Então como é que eles chegaram a essa conclusão? E aí é importante a gente ressaltar aqui, tá? Primeiro que ocorre inversões magnéticas menores e maiores, isso já é sabido. Inversões catastróficas que ocorrem a cada 2.000 anos, assim como o dilúvio, que redefine todo o planeta, e inversões menores que, apesar de não serem tão impactantes como as maiores, elas acabam levando a civilização a estaca zero novamente, tá? E provavelmente essa será a inversão que nós iremos passar, a inversão magnética menor. Mas não se engane, essa é uma inversão que é capaz de zerar todos os atributos da humanidade. E é algo que já era para ter acontecido. Se você for analisar hoje os maiores cientistas e geofísicos que trabalham, né, nessa área, os cientistas da DARPA, os cientistas que trabalham com satélites e clima-tempo, de tudo, eles falam que a inversão magnética deveria ter ocorrido há 110 anos atrás. Ela está atrasada há 110 anos. Então, é muito importante você entender esses princípios. Para você entender logo que
em algum momento, não, talvez não na nossa geração, mas pode ser que na próxima, a humanidade vai ser resetada. Por quê? Porque simplesmente o plasma é um fator condutivo eletromagnético de grande escala, vai fritar todo o componente eletrônico, vai redefinir todo o âmbito tecnológico. E a humanidade ela não consegue sobreviver sem tecnologia. Por exemplo, a hidráulica e o esgoto dependem exclusivamente de uma central de dados. A energia que chega na sua casa, ela depende de uma central de dados. Hoje tudo é feito eletronicamente. Então os celulares vão deixar de funcionar, GPS vão deixar de funcionar, não vai ter mais avião, não vai ter mais navio, esses containers. O esgoto vai deixar de funcionar, a energia elétrica vai deixar de funcionar, tudo vai deixar de funcionar. E a humanidade, hoje nós somos seres humanos que não são primitivos, nós não sabemos pescar, não sabemos caçar, não sabemos plantar. Então a humanidade ela vai sofrer muito com isso, tá? Não estou dizendo que vai ser agora, tá? Não estou dizendo que vai ser agora, mas a humanidade não está preparada para isso. E aí no filme dos Vingadores ele fala isso. Toda vez que a humanidade chega no seu ápice tecnológico, Deus vai lá e reseta a Terra. É incrível como num filme de âmbito internacional os caras saltam uma frase dessa. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, tá? Para vocês poderem entender. O Sol não é uma bola de fogo. Coloca na sua cabeça. Toda vez que você assiste Os Simpsons, toda vez que você vê nesses livros de história, de geografia, você vê o Sol com um monte de labareda, né, pegando fogo. Aí você pensa assim, não, o Sol tá pegando fogo. Só que o fogo, ele tem limitações. O fogo, por exemplo, a tantos graus, por exemplo, você quer derreter chumbo, quer derreter estanho, quer derreter aço. Existe uma certa temperatura. Só que o fogo, ele só é capaz de chegar a uma certa temperatura. Então, assim, o Sol, se ele fosse uma bola de fogo, se ele fosse uma bola de fogo, a maior temperatura que o Sol poderia chegar era 7.000, 8.000 graus Celsius. A maior temperatura que o Sol poderia chegar. E não é verdade, porque os estudos nos mostram que o Sol está muito acima disso. Muito acima. Então, a temperatura do fogo ela tem um limite. Passou esse limite, o que, que é? É elétrico. Passa a ser elétrico. Então, muda a concepção. Então, o Sol ele não é uma bola de fogo, mas ele é uma bola elétrica. Ele é elétrico. O Sol, se você acha que você vai esquentar o seu marshmallow no Sol, não vai. O Sol ele é puramente elétrico. E pior de tudo, o Sol ele está no estado plasmático. A escola ela não ensina muito bem para você, porque a escola fala assim: olha, existem três estágios da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Só que na verdade existem cinco. Existe o zero absoluto, existe o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma, que é o estágio inicial de toda a matéria. Toda matéria que é criada, ela é originada do plasma, do plasma. Então tudo é criado através do plasma. O plasma é o estágio inicial de toda a matéria, ok? Por isso que na Bíblia o próprio Criador fala: não, ou não sabeis que a minha palavra é como fogo. Quando se é falado na Bíblia que a palavra de Deus é como fogo, é porque a palavra de Deus é o plasma. Ela é capaz de criar qualquer coisa, tá? Então o que acontece? O Sol ele é plasmático e ele está num âmbito elétrico absurdo. Por que, que você acha que é possível de se utilizar painéis solares? Meu irmão, se a energia do painel solar fosse feito pela energia do fogo, simplesmente você veria um âmbito de desenvolvimento tecnológico diferente. O painel solar ele se alimenta do Sol e o Sol é elétrico. Se o Sol fosse fogo, não tinha painel solar. Então ele se alimenta do elétron, dos elétrons que são emanados pelo Sol. Então o Sol ele é elétrico. E aí entra um pequeno detalhe: o Sol ele é plasmático, tá? Ele é um plasma. O que acontece? Se ocorrer uma variação no Sol, se ocorrer qualquer distúrbio no Sol, o Sol pode emanar um plasma que vai, um pulso eletromagnético semelhante a um EPM, semelhante àquelas bombas
americanas que são capazes de colocar todo mundo na estaca zero. Existem bombas hoje que quando os caras lançam, num raio de 2 quilômetros, qualquer pessoa que estiver usando câmera, celular, qualquer coisa para de funcionar. Então o Sol tem essa capacidade absurda de fazer isso com a Terra inteira. Então basta uma variação da Terra que em 15 minutos nós voltamos para a estaca zero. E aí, meu irmão, o seu carro que é eletrônico vai deixar de funcionar. A não ser que você tenha um carro puramente mecânico. O seu carro vai deixar de funcionar. Haverá grande engarrafamento nas rodovias que carro nenhum vai conseguir sair dali. Então, já existe um estudo americano falando sobre a sobrevivência no plasma. Porque hoje em dia o cinema de Hollywood, os filmes, os seriados, eles falam muito de zumbi. Nossa, porque pode ser que ocorra um apocalipse zumbi, não sei o quê. Pode ser que ocorra um apocalipse zumbi. Cara, mas o apocalipse zumbi é mais fácil eu ganhar na Mega Sena, ok? E Ronaldinho Gaúcho me entregar o prêmio, do que simplesmente acontecer o apocalipse zumbi. Porque o zumbi, só para vocês terem uma ideia, é uma carne podre. E aí você depende de uma musculatura para você se movimentar. Você fazer a movimentação, você precisa de energia. Então, caso ocorra um apocalipse zumbi, eu não dou 2 semanas para os zumbis pararem de andar. Para os zumbis terem falência dos seus órgãos. Por quê? Porque eles não vão ter como se alimentar. Então, energeticamente falando, o zumbi é uma máquina não eficiente. Porque a carne está podre, os músculos estão tudo arrebentados e o bicho está andando. A energia, nós precisamos de energia. Quanto de energia que você não gasta para o corpo humano se manter? 3.000 calorias, cara. 2.300 calorias. Imagina 15 dias. Olha o nível calórico que você tem que ter para fazer funcionar. Então, a questão do apocalipse zumbi, energeticamente falando, é impossível de acontecer. É impossível. É mais fácil ter um apocalipse demoníaco, cheio de criaturas e alienígenas, do que um zumbi. E o pessoal gosta muito de focar em zumbi porque é bonito. É muito romântico para Hollywood. Pô, tem um apocalipse zumbi, sobrevivência. Só que os verdadeiros apocalipses, eles são diferentes. Quais são os verdadeiros apocalipses? Bomba nuclear, né, que hoje em dia tem bomba de hidrogênio. Os verdadeiros apocalipses são o Sol mandar uma massa coronal e explodir toda a infraestrutura elétrica da Terra. Um outro apocalipse é uma raça alienígena decidir terraformar a Terra ou simplesmente colonizar a Terra, apesar que isso não vai acontecer porque nós temos muita tecnologia. Então, assim, os verdadeiros ninguém gosta de fazer, né? Mas o principal, a maior chance que ocorra alguma coisa de devastação é justamente essa. É justamente essa do plasma. E aí, muitos cientistas trabalham em cima disso. Agora, qual que é a questão que eu acho que é interessante? Os seres humanos, eles são piores do que animais. Olha só. Quando nós temos uma matilha, eu vou chamar de matilha, tá? Se o nome for outro, peço perdão. Você vai lá, você tem cachorro do mato, ok? Cachorro do mato que é caçador. Aí você tem lá um monte de, vamos chamar de pastor alemão, tá? Você tem lá 7 pastores alemães. Eles estão vivendo em bando pela sobrevivência, ok? Compartilhando os seus recursos. Cara, essa matilha, ela define um alfa. E quem que é o alfa? É o cachorro mais forte, mais feroz e que sabe fazer boas escolhas. Que não vai mandar o bando inteiro pro abate. Quando você pega um leão, aquele leão que vai definir o rumo do bando é o leão mais forte. É o leão que tem a melhor crista. É aquele que, geneticamente falando, é o melhor reprodutor possível. Então, no reino animal, segundo o Winston Churchill, no reino animal sempre é escolhido o melhor para liderar. Mas nós, como seres humanos, nós só escolhemos os piores líderes. Nosso presidente, eu preciso falar alguma coisa? Nossos líderes do banco, nossos líderes de leis, tudo é sempre escolhido o pior. Então a humanidade, ela tem um dedo podre. A humanidade
Não é como os animais escolhem o melhor para liderar. O ser humano escolhe o pior, aquele que você fala assim, pelo amor de Deus, quem colocou esse cara aqui? Então o que acontece? Essa é a diferença com os seres humanos. Por isso que os animais, tu pega animais como o lobo, tem mais de 20 ou 30 mil anos que esses animais existem. Então aí até hoje, pega leão, 70, 80 mil anos que existe, assim, que é catalogado fóssil, né? Que é catalogado. Aí tu pega o problema do ser humano, meu irmão, hoje em dia, né? A humanidade está sucumbindo. A humanidade até o século XVIII, ok. Depois do século XVIII ela entrou em decadência. Então é importante você entender essas coisas. Uma vez foi perguntado para a inteligência artificial do Amazon a data possível para o fim da humanidade, para o fim do mundo. E a inteligência do Amazon falou 2030, cara. 2030, né? E aí, quando perguntado para a inteligência artificial, ela falou o seguinte: o próprio ser humano vai se autodestruir. E é verdade, cara. Tu pega o ser humano hoje, o cara acha que é um golfinho. Ah, não, porque eu me sinto um golfinho. Meu irmão, se você pegar esse cara que se sente um golfinho e julgar na natureza, falar assim, ó, sobreviva. Sobreviva caçando alimento. Esse cara não vai saber fazer nada. Ele vai entrar em pânico. Então, o que acontece é o seguinte, tá? O ser humano ele está despreparado para a sobrevivência, né? E aí a gente vê um monte de notícia falando sobre essa questão de massa que está eclodindo. E aí os seres humanos nós vamos virar um verdadeiro Mad Max, né? Em menos de 2 semanas, 10% da humanidade já vai ter ido embora. Em 6 meses, pelo menos 50% da humanidade. Em um ano, só vai sobreviver 5% da humanidade. Em 2 anos, meu irmão, vai ser completamente escasso. Vai ter pouquíssimos seres humanos. Não estou dizendo que vai acontecer agora. Pode demorar 100, 200 anos, pode demorar 1000 anos, como pode demorar um ano, como pode demorar 70. O que eu falo para vocês é o seguinte, tá? O ser humano hoje está completamente despreparado para tudo. Então, por exemplo, você tem que aprender a plantar, você tem que aprender a entender o ciclo do ano, primavera, outono, inverno, verão, saber qual estação do ano plantar o quê, saber aproveitar as estações para plantar tudo certinho. Você tem que saber como plantar, que tipo de adubo, utilizando os recursos naturais que você tem ao seu redor, que tipo de adubo que você pode produzir. Você tem que aprender a arar um solo, tem que aprender a se defender de invasores. Você tem que aprender quais alimentos são extremamente necessários para você ter uma saúde viril, forte. Então o ser humano, hoje em dia, o que o ser humano faz? Pô, o cara pega o telefone, manda mensagem, clica ali no iFood, pede lá um Marmitex. Meu irmão, beleza, é uma praticidade, uma facilidade. Mas no futuro você tem que aprender essas coisas. Uma coisa que eu gosto dos índios é o seguinte: todo mundo gosta de zombar dos índios. Todo mundo. Inclusive, eu tenho até uma outra notícia que fala mais ou menos a mesma coisa, tá? Todo mundo adora zombar dos índios. Falar assim, nossa, os índios, eles são muito cabal, eles são muito burros e não sei o quê. Porque os índios, eles não sabem. Hoje em dia tem tecnologia e os índios não querem. Falando dos índios verdadeiros. Eu não tô falando dos índios do Teco-Teco. Esses índios que ficam na rede social no Teco-Teco não são índios. Tô falando daqueles verdadeiros. Nossa, esses índios poderiam ir para a cidade, poderiam arrumar emprego. Por que os índios eles se mantêm fechados? Porque eles sabem que vai vir destruição, eles sabem da humanidade, eles sabem que quando você sai daquela floresta você enfraquece. Então, tu pega, por exemplo, a história dos índios Cherokees, tu vê nitidamente isso. Tá? Apesar de terem muitos índios que já dirigem, que já têm uma vida muito parecida com a nossa, eles sempre estão voltando à sua ancestralidade. Então, por exemplo, tu tem em muitas tribos, como a tribo brasileira, você tem aí o famoso Story Keeper, que na verdade no contexto brasileiro é o pajé de tribo. É aquele que conhece a sabedoria da tribo, né? Muitas vezes chamado de xamã. É o cara que conhece as histórias. E aí tem histórias de extinção em massa da humanidade, tem histórias que eles passaram um inverno muito rigoroso, tem história que eles passaram uma seca muito rigorosa, e sempre tem história de como que eles sobreviveram. Quando foi inverno, a gente teve que procurar tal animal para poder fazer pele.
quando foi uma seca, a gente teve que procurar água, a gente faz assim, assim, assado. Por exemplo, usar a vara de goiabeira para procurar água é uma coisa de indígena, não é uma coisa do ser humano hoje moderno, é coisa de indígena. Então, eles vão falando, ó, você tem que pegar, como é que você faz para pescar, como é que você faz para fazer vara, e não sei o que, a corda para pescar, você fazer arco e flecha. Então, tem toda uma sabedoria, um conhecimento, eles se fecham para isso. Hoje o ser humano não, o ser humano zomba, o ser humano olha para isso, ele se zomba. Vou dar um exemplo para você, tá? Vamos supor que o seu avô ele sabe consertar o carro, porque é da geração dele, todo mundo consertar as coisas, ele sabe resolver problema, ele sabe mexer com torno, ele sabe mexer com ferramenta. Os caras não estão nem aí, meu irmão. Eles acham banal esse conhecimento. Só que a humanidade precisa. E aí acontece, cada vez mais que você se torna dependente de um sistema, quando esse sistema faltar, você não vai ter resposta rápida. E aí começam os grandes problemas, entendeu? Começa aí os grandes problemas. Então, qual que é a questão que eu falo para vocês? Ó, essa notícia aqui, ó, da ejeção de massa do Sol, ela foi em 2023. Olha só como é que a coisa tá sinistra. Eu não gosto de criar alarde em ninguém, mas como é que a coisa tá sinistra, tá? Quantos apagões tiveram esse ano? Apagões em âmbito nacional, em âmbito internacional. Esse ano de 2023, nós tivemos um apagão nacional. Se você colocar aí apagão nacional, você vai entender. Apagão do país inteiro, ó. Apagão nacional. Quantas vezes que não aconteceu? Olha só. Ó, apagão nacional. O que se sabe até agora? 2023, meu irmão. 2023, nós tivemos um apagão que pegou vários estados brasileiros, tá? Tivemos um apagão que foi absurdo. Deixa eu só voltar aqui a imagem aqui. Foi absurdo. Quantas vezes que não está tendo apagão? Esse ano de 2023, nós tivemos um apagão que deixou metade do país sem luz. Metade do país. Isso já é um indicativo. Então, assim, os eventos, eles não acontecem tudo de uma vez. Não é uma escala exponencial elevada à quarta. É uma escala linear. É uma escala linear. Então, se esse ano nós tivemos um apagão que deixou metade do país sem luz, daqui a 2 anos nós vamos ter um apagão que vai deixar 70% do país sem luz. Daqui a 4 ou 5 anos nós vamos ter um apagão que vai deixar o país inteiro sem luz. Daqui a 10 anos nós vamos ter um apagão que vai deixar 2 dias sem luz. Então essas são as coisas que você tem que entender. É tudo em escala linear. Não é de uma vez. E aí é o que eu falo para vocês. Por isso é importante muito você se preparar. Se preparar financeiramente para você ter um bom terreno, para você poder ir para os lugares corretos. Se preparar intelectualmente, conhecendo as coisas, como filtrar água, como fazer as coisas. E você tem que se preparar. Não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que os apagões nunca mais ocorram. Pode ser que ocorra uma variação magnética que não vai acontecer mais apagão nos próximos 20 ou 30 anos. Pode ser que não aconteça. Só que assim, como seres humanos, nós temos que nos preparar para o pior, ainda que nós desejamos o melhor. Então é isso que é importante você entender, tá? A humanidade ela está se perdendo nessa infraestrutura. Eu trouxe uma notícia falando que eles tiveram que alterar o aeroporto de Guarulhos por causa do campo magnético da Terra. Eu trouxe uma outra reportagem também falando que nos Estados Unidos, durante 24 horas, todos os voos foram cancelados. Por quê? Porque estava muito perigoso você sobrevoar os Estados Unidos com o plasma fritando todo tipo de circuito. Eu trouxe uma reportagem do Metsul falando sobre a massa do Sol no Brasil, que os caras estão tendo que desligar satélite no Brasil para não fritar o satélite. Porque quando o satélite passa em cima do Brasil, a interferência do Sol é muito forte. Então, é isso que eu estou falando, não é agora. Pode ser que a coisa ocorra daqui a 70 anos. Só que é sempre importante você entender. É sempre importante você entender. Então, o que eu quero que você entenda é que os apagões vão ficar mais frequentes por causa de chuvas, vendavais, por causa de terremoto, por causa de tsunami, por causa de enchente e principalmente por causa disso aqui. E nós somos uma sociedade elétrica.
Nós somos uma sociedade que depende da eletricidade. Ah, Alberto, mas o esgoto da minha casa não depende. Depende de eletricidade. Depende. Porque o esgoto que chega na sua casa, ele tem uma pressão. Por exemplo, o escoamento da água do esgoto, ela depende de uma pressão para ela poder evadir para os rios. Essa pressão é calculada com base também na hidráulica. A água, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos a Copasa. Companhia de Água de Minas Gerais, tá? Copasa. Esta Copasa, ela manda uma pressão na água, no cano, muito forte. E aí você consegue colocar um prédio de 8 andares que a água chega lá em cima. Então o que acontece? A Copasa, ela manda a pressão da água muito forte, muito forte. Só que essa água, muitas vezes, ela depende de uma bomba. E aí, se essa bomba falhar, não tem água, entendeu? Então é uma coisa importante você entender. Ah, mas se utiliza gravidade. Mas depende. Depende muitas vezes de fatores eletrônicos. Tu pega, por exemplo, a energia. Cara, se falhar a energia, os faróis, os postes, vai tudo parar de funcionar. Você não vai conseguir andar de carro. E aí, qualquer distância de 8 quilômetros, que dirigindo o carro dá, sei lá, 6 10 minutos, cara. Você, dependendo se você estiver na BR, uns 20 minutos, cara, a pé vai ser um dia inteiro. E o ser humano não está preparado para fome. A Bíblia, ela tem as festas do Criador, né? Você tem uma festa chamada Yom Kippur, tá? Aí você fala assim, pô, peraí, velho, por que que existe uma festa da fome, meu irmão? Na moral, quem que foi o Jacu da Roça que inventou uma festa da fome, velho? Porra, você vai ficar 24 horas sem comer, sem beber água? Por que que alguém inventou a festa da fome, cara? Os caras estão doidos demais. Não, é porque é para você nunca esquecer o que é passar fome. A festa do Yom Kippur é para você ficar 24 horas sem beber água, sem comer. Você não vai morrer por causa disso. Mas é porque você precisa saber o que é a fome. Você tem que saber, você tem que lembrar. Lembra na sua cabeça o que é a fome. Lembra na sua cabeça o que é passar sede. É importante você lembrar para você não surtar caso aconteça com a sua geração. Aí tem a festa do pão sem fermento, lá uma semana comendo pão sem fermento. Meu irmão, você fica assim, meu Deus do céu, cara. Por que que alguém vai querer comer pão sem fermento? Aquele pão murcho, parecendo um chiclete, parecendo hóstia de castiçal lá de padre. Por que que alguém vai usar essas coisas, cara? Mas é para você aprender a comer o mesmo alimento uma semana inteira. Porque muitas vezes, quando tiver um problema, você só vai ter aquilo para comer. Pô, deu um BO aqui, eu só tenho arroz para comer. Vai comer arroz durante a semana inteira, somente arroz. Então, as festas do Criador, muitas vezes, a gente não entende. Mas elas são feitas para nos fortalecer. Pô, essa festa aqui é assim e tal. Ah, por exemplo, Quaresma. Quaresma não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Assim, tem a ver com a Bíblia. Mas a Quaresma católica, ela não é a festa do Criador lá de Israel, cara, tá? Não é, tá? Mas assim, o que é Quaresma? Pô, 40 dias sem comer carne. Porra, meu irmão, 40 dias sem comer carne. Não pode comer nada de carne. Por quê? Para você aprender que é muito difícil. Cara, uma coisa é você comprar carne no supermercado. Outra coisa é você caçar. É muito difícil você caçar um javali, cara. É muito difícil você caçar um cervo, um veado. É muito difícil você caçar animais. Você vai caçar um animal, um pássaro, uma gavião. É difícil. Você sabe usar arco e flecha? Sabe usar estilingue? Sabe usar alguma... Então, assim, é muito difícil. E aí, o que acontece é o seguinte. Você vai passar um grande período na sua vida sem comer carne. Então, são festas que deixam você mais forte. Porque você tá passando por uma provação que, assim, ninguém espera o pior, mas você tá com o pezinho lá, ó, treinando aquilo ali. Então é isso que eu acho que é extremamente importante, tá? Não se trata do fim do mundo, não é o fim do mundo, pessoal. Ainda haverá mais uma geração sucessora à nossa, tá? Porém, é importante você aprender essas aptidões. É importante você aprender. Muitas pessoas, elas querem fazer você vibrar no desespero. Vibrar no alarde, vibrar no sensacionalismo. Ai, que o mundo vai acabar, agora é a hora. Cara, isso aí é a maior besteira. Você tem que se preparar, fazer as coisas na vontade de Deus devagar.
Por quê? Ah, mas devagar. Cara, se você melhorar 0,27% por dia, se você melhorar 0,27%, vamos colocar assim, se você melhorar por volta de 2% por semana, em um ano você melhorou 100%. Então, constância é melhor do que você ter aquela explosão, aquele impulso de correr. Cara, teve um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, cara. Se é Karate Kid. Eu acho que é Karate Kid, cara. É um filme bem das antigas, bem das antigas. É década de 90, tá? Tem um filme do Karate Kid, eu só não vou lembrar o nome do mestre lá. Eu esqueci o nome daquele. Comenta aqui embaixo o nome daquele senhorzinho. Aí no filme Karate Kid chega um americano pra treinar Kung Fu com o cara. Aí o cara olha pro senhorzinho e fala assim: ah, pô, esse senhorzinho aqui não vale nada. Aí o senhorzinho fala com ele assim: vamos apostar uma corrida? Acho que é senhor Yang, alguma coisa assim. Senhor Yang, tá? Aí fala assim: vamos apostar uma corrida? Aí, americano alto, musculoso, não sei o quê. Ah, apostar uma corrida com esse senhor aqui, meu irmão, eu vou ganhar de lavada. Aí ele foi apostar a corrida com o senhorzinho. Aí ele foi, não que deu a largada, aquele americano correu, meu irmão sumiu na frente. O americano olhou para trás e o senhorzinho tá assim, ó, correndo devagarzinho, subiando, ó, correndo devagarzinho. E aí o americano correndo rápido, não sei o quê. Aí olhou para trás, o senhor tinha até sumido. Aí foi passando o tempo, a adrenalina foi caindo, né? A saturação foi subindo e o americano começou a ficar cansado. O americano começou a ficar cansado. Aí o americano não aguentou mais correr, começou a andar rápido. E aí ele começou a andar devagar. Por quê? Porque como ele tinha feito aquela explosão, o músculo dele entrou em saturação. E ele cansou muito rápido. E quando você cansa muito rápido, você precisa de um longo tempo para se recuperar. E o senhorzinho Yang lá correndo, subindo devagarzinho. Aí de repente chega o senhor Yang correndo devagarzinho e passa o americano e vai na frente. Aí esse senhor Yang ele chega na frente do cara e já tá na hora de dormir. Os caras já fizeram tudo e o americano não tinha chegado. Ou seja, constância é mil vezes melhor do que você ter aquele impulso maluco. Então, você ir devagar, se resguardando, é 1 milhão de vezes melhor do que você ficar focado. Isso que é importante. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não te custa nada, não te custa nada você acampar um dia com a sua família. Cara, uma vez a cada 6 meses, cada um ano, faz um acampamento. Fica uns 3 dias. Hoje em dia tem hotel que tem acampamento, tá? Que tem lugar de pesca, de tudo. Faz um acampamento, fica lá, compra uma barraquinha mais ou menos barata, algumas coisinhas, faz um acampamento, sabe? Faz uma atividade ao ar livre, faz pequenas coisas, mas, sabe, se antenando essas coisas. E isso é extremamente importante para você poder aprender, conhecer um pouco da história. Isso vale a pena, cara, vale muito a pena. Eu tenho alguns tios meus que todo ano eles vão pescar no Amazonas. Todo ano eles fazem um pacote lá para poder pescar no Amazonas. Ficam lá 15 dias, tá? E, meu irmão, é assim, os caras quando voltam, eles voltam todo picado de mosquito, de não sei o quê. Cara, você tem que ir aprendendo. É duro, é difícil, mas você vai se aprendendo. Então tem que fazer a coisa devagarzinho. Eu, por exemplo, eu não vou dizer que eu sou um preparacionista. Eu não estou me preparando para o fim do mundo, não. Mas eu estou fazendo o meu melhor. O que é o meu melhor? Eu já não dependo de esgoto da cidade. Não dependo de água da cidade. Esgoto e água, ó, não dependo. Energia elétrica, eu ainda dependo. Isso aí é um fato, tá? Água eu tenho sem depender de energia elétrica. Ok, tá? Eu já sei plantar. Então é uma coisa que eu já aprendi. Eu tô plantando no meu imóvel. Tô plantando. Hoje, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou plantar cana de açúcar e mandioca, tá? E aí você, pô, mas onde é que você arrumou cana? Comprei no Mercado Livre. Comprei lá cana de açúcar e mandioca. Aí agora, quando eu finalizar esses vídeos, editar os vídeos direitinho, subir esse vídeo pro canal, quando eu terminar, eu vou fazer o quê? Eu vou plantar. E aí eu vou plantar cana de açúcar direitinho, plantar mandioca. Por exemplo, eu tenho um galinheiro. Agora eu vou dar uma limpada no galinheiro, vou tirar todo o cocô de galinha que eu vou usar para fazer adubo. Eu tenho um monte de casca de ovo seca que nós vamos bater no liquidificador para virar um pozinho branco. A gente vai misturar com a terra para poder
deixar a terra menos ácida, mais alcalina. Então, assim, eu já tô. Tem coisa que a gente já vai fazendo. Por exemplo, eu tenho que fazer cerca para colocar as cabras. Esse final do ano agora eu vou colocar cabra, né? Então, assim, eu já cuido de galinha, eu tô aumentando a produtividade de galinha. A minha meta é cuidar de entre 50 a 100 galinhas. No momento agora eu tô com poucas. Tô com, em média, com 14 galinhas. 12 galinhas e dois galos. E aí eu vou aumentando devagarzinho, vou aprendendo, vou quebrando a cabeça, né? Vou mexer com cabra agora, vou trabalhar em cima do queijo. Então tem muita coisa que eu vou fazendo. Eu só não consigo gravar esses vídeos pra você de roça, porque se eu gravar, eu não trabalho, velho. Eu não consigo trabalhar. Se tivesse uma pessoa pra ficar gravando, beleza, a coisa ia ser muito mais produtiva. Mas não tem como. Se eu ficar gravando o vídeo, eu não vou conseguir trabalhar, entendeu? E aí não dá, cara, porque você tem que ficar gravando, não sei o que, não sei o que. Então é muito melhor pra mim fazer as coisas, tá? E é um hobby, cara. Eu considero trabalhar na roça um hobby. Não considero nem trabalho de verdade, considero um hobby. E fazendo as coisas devagarzinho, cara. As coisas devagarzinho, tranquilo, sabe? E assim, eu acho uma boa, cara. Eu acho que vale muito a pena você aprender essas coisas, né? Aprender a caçar, os perigos da floresta. Por exemplo, se quais são os primeiros socorros que você pode fazer na floresta se alguma coisa acontecer, se algum tipo de animal específico te picar. Então você tem que aprender essas coisas. Eu acho que é interessante. Pode ser que você nunca vai usar isso na sua vida. Cara, tem uma coisa que eu adorava, era a questão dos escoteiros. Hoje em dia acabou, hoje em dia não tem mais. Antigamente, cara, lá pros anos 2000, era muito legal. Você tinha os escoteiros. Geralmente era alguém do corpo de bombeiro, algum policial, que fazia os escoteiros. E aí, você tinha algumas atividades como escoteiro. Eu lembro de uma atividade que era como que você consegue cozinhar uma galinha, né? Como é que você faz para você comer uma carne de galinha, né? Você pode colocar no fogo, você pode pegar, cozinhar, mas os caras ensinavam. E a estratégia que se fazia nos escoteiros era muito legal. Por quê? Todo mundo, quando vai comer uma carne, uma galinha, alguma coisa, os caras limpam a galinha, né? Depenam ela, chupeta ela no espeto e bota fogo, meu irmão. E aí assa a galinha ali, beleza. Só que os escoteiros os caras fazem diferente. Por que os caras fazem diferente? Porque se você colocar a galinha no fogo, a gordura vai começar a pingar e você vai perder a gordura. E gordura é energia. Você não pode perder a gordura. E aí aquela carne que tinha 3 quilos, quando você terminar de assar ela, ela vai ter apenas 2 quilos. Ela vai perder mais de 30%. E gordura é o mais importante. A proteína é muito importante na sobrevivência. Mas em primeiro lugar vem a gordura. Então os escoteiros, eles tinham uma coisa diferente. O que eles faziam? Em vez de você botar a galinha no espeto, que eles faziam? Eles pegavam a galinha, depois que limpava ela, fazia barro. Olha que coisa maluca, os caras faziam barro, velho. Pegavam barro e cobria a galinha com barro. E aí acendia um fogo e colocava a galinha no barro. E aí o que acontecia? Eles deixavam um certo tempo, quando o barro começasse a trincar, quando o barro começasse a ficar duro, eles iam lá e tiravam a galinha. Qual era a consequência disso? Você assava a galinha, tá? E ela basicamente ficava com seus 3 quilos. Ela perdia pouquíssima coisa. E você tinha gordura do animal para comer. Então, energeticamente falando, é muito melhor. Não é mais gostoso é você botar no espeto. Porque aí você vai ter aquela gordura derretendo, saboreando a carne, não sei o que. É mais gostoso. Mas não é eficiente. O eficiente é você cobrir no barro. Outra coisa que se fazia no escoteiro, e eu não sei como é que é hoje em dia, se existe ainda. Como é que você preserva alimento? Como é que você preserva, por exemplo, alguns alimentos? Você faz um barro, pega o barro, faz tipo uma vasilha, coloca o alimento lá dentro e bota a tampa. E deixa aquele barro secar. E aí você preserva o alimento ali dentro. É 1000 vezes melhor do que você deixar o relento. Porque ao relento vai vir mosquito, vai vir não sei o quê. E assim, é o tempo todo os caras ensinando. Tem uma técnica, eu nunca coloquei à prova, eu nem sei se funciona. Mas eu lembro de um índio que tinha conversado e eu aprendi, cara, só de ouvir a conversa. O cara falando o seguinte, né? A primeira pergunta que fizeram pro índio é o seguinte: fizeram isso numa faculdade. Como é que vocês sobrevivem à picada de cobra? Imagina, você tá lá no meio da Amazonas. Como é que você sobrevive numa picada de cobra? Se em 40 minutos tem certas cobras que vão te matar. Como é
que você sobrevive? Aí o índio falou, eu achei interessante. São dois relatos. Primeiro, que existe uma raiz vermelha que tem de uma árvore específica no Amazonas, que ela tem um tipo de substância que neutraliza o veneno de cobra. De cobra e de aranhas venenosas, de animais venenosos. Aí eles andam com essa raiz para poder fazer um negócio. Aí tem uma outra história interessante, que eu acho que é a mais interessante de todas. Que o índio falando o seguinte: se você for picado, eu não posso comprovar, tá, pessoal? Isso aqui é uma história indígena. Ele fala assim: se você for picado por uma cobra, o que você vai fazer? Você vai molhar, fazer um buraco no chão, você vai colocar água, fazer barro, vai colocar o seu pé. Se você for picado no pé, você vai colocar o seu pé no barro. E aí aquele barro vai começar a sugar o veneno de volta para fora. Cara, eu acho que é interessantíssimo. É história indígena, mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Então, assim, qual o conselho que eu dou para vocês? Pode ser que ocorra o fim do mundo? Meu irmão, pode. Uma coisa pode demorar centenas de anos. Mas o importante é você nunca ficar no comodismo. O importante é você sempre ter uma tomada de decisão importante na sua vida, tá? Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje era ensinar para vocês coisas pequenas, mas que podem fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.